Bom, estamos aqui de volta com o Pastor Ferrari. Caso você não tenha assistido o episódio anterior, por favor, corre lá e assiste, que essa é uma continuação. E eu indico você a assistir ele primeiro, porque vai fazer muito mais sentido para você. Nós falamos sobre procrastinação e os 4 passos para vencer, como tomar suas decisões quanto à procrastinação. E ele falou 4 passos, gente, pra gente vencer o medo e a ansiedade. Eu até queria contar pra você, viu? E eu tava até aqui treinando pra falar os 4 passos. Mas quer saber de um negócio? Eu não vou te contar, não. Pra que você possa voltar lá e assistir o episódio anterior, pra que você escute na íntegra, na voz do nosso Pastor Ferrari, do jeito que ele explicou, pra abençoar a sua vida. Combinado? Combinado. Então, pastor, seja muito bem-vindo de volta. É uma alegria continuar esse papo, né? Ó, alegria minha. Tô animado. Muito bom. Bom, e caso você não assistiu ainda o programa e resolveu ficar com a gente e decidiu assistir o outro depois, o nosso pastor Ferrari está lançando um livro, Feliz é o Novo, que ele conta uma série de experiências com lições. Ele é um homem super viajado, muito culto, vale a pena você adquirir, tá na livraria da nossa igreja, ou se você for lá no Instagram do @mcasadedeus e clicar no link da bio, você vai encontrar para comprar ele em formato digital para você ter por onde você for. Combinado? Combinado. Então, pastor, nós falamos sobre procrastinação, né, no outro episódio, e um tema que surgiu foi: e o que eu faço se eu procrastinei, olhei para trás, porque nós falamos sobre conectar o eu de hoje com o eu do futuro. E o que eu faço porque a gente se arrepende, né? Se eu olhar para trás assim, olhar para algumas coisas, algumas decisões, ou até como eu reagi a algumas situações, eu olho e me arrependo de não ter lido aquele livro antes, de não ter organizado melhor a minha vida, de não ter cuidado da minha saúde antes, de não ter aprendido a descansar. Às vezes, né, tem muitas pessoas aí que, não é que elas esperam ter um ataque do coração, né, mas parece que precisa ter um ataque do coração, precisa ter algum problema de saúde sério para realmente levar a vida mais a sério, aprender a se cuidar, fazer alguma coisa intencional para que a vida seja melhor, né, para que a gente seja mais feliz. Claro, sem dúvida. E pastor, o que é aí? Beleza. Não tinha aprendido sobre procrastinação, procrastinei, adiei, sofri e tô olhando assim para trás com um enorme arrependimento de tudo. E agora? Bom, o passado é um peso para qualquer pessoa. Obviamente, nós, a nossa trajetória, a gente é resultado das nossas escolhas, nós somos resultado das nossas escolhas, é fato. E muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós temos como efeito, os efeitos negativos, principalmente, que nos pesam mais, das decisões erradas que nós tomamos. E existem pessoas que fazem com que esse peso acabe sendo um fardo quase impossível de ser carregado. Porque elas vivem com isso e tentam todos os dias, de alguma forma, corrigir aquilo que ficou para trás. Imagine que ela procrastinou, não tomou uma decisão que era importante ser tomada, aquilo gerou um dano para ela financeiro, que afetou ela pessoalmente e até a sua própria família. E hoje ela olha de repente para os filhos com uma necessidade específica e não tem condição de poder alcançá-los naquilo que eles precisam, ou a esposa, ou qualquer coisa parecida. Aquilo fica doendo e ela tenta voltar lá atrás e tentar corrigir aquilo que passou e é impossível. E todas as vezes, e aí que é o peso do passado, todas as vezes que nós tentamos corrigir alguma coisa que é impossível de ser corrigida, a gente está simplesmente jogando fora uma energia, um esforço que é inútil. Seria muito melhor a pessoa olhar e focar naquilo que é o momento presente, que ela pode fazer hoje, para que a vida dela seja melhor e construir o futuro, o amanhã dela, do que efetivamente tentar chegar e fazer uma coisa que ela não vai poder lá atrás. Muitas pessoas deveriam entender e precisam entender e fazer um exercício nesse sentido, que entender que todos nós erramos, somos falhos. E ter essa compreensão é importante para que esse peso possa ser diminuído. Eu até costumo dizer que o passado, muitas vezes, ele faz com que a pessoa acaba não vivendo um presente e um futuro, é um bloqueio. E eu gosto muito de uma passagem bíblica, que está lá no texto de Gênesis, a respeito de Ló e da sua família, onde Deus deu uma orientação muito clara para ele. Disse: olha, você quer ter uma nova oportunidade? Você quer salvar a sua vida e da sua família? Começar de novo? Na verdade,
Deus deu uma oportunidade para ele começar de novo. E deu uma orientação simples. Sai dessa cidade, corre o mais rápido que você puder e não olha para trás. E assim foi feito. Ele saiu correndo com a sua família, mas diz o texto que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Morreu e perdeu a oportunidade que ela tinha. Por que ela olhou para trás? Porque ela tinha, na cidade que estava sendo deixada, toda a sua história. De alguma forma, ela tinha coisas que ela não queria deixar. A sua casa, os seus utensílios, o lugar onde ela criou as suas filhas, o ambiente que ela foi muito feliz, que ela conheceu o seu marido, que ela construiu a sua história. E ela estava deixando para trás. O olhar para trás significa, ela estava se apegando a alguma coisa que estava ficando para trás. Ela ficou olhando para alguma coisa que devia ser deixada. Isso diz algo muito claro para a gente. Que ninguém pode correr rapidamente ou fugir de algo se estiver olhando para trás. Sensacional. Ninguém pode construir um presente e trabalhar para o seu amanhã, para o seu futuro, se ela estiver olhando para o seu passado. Uau. E se ela estiver sofrendo com o seu passado, se ela estiver querendo voltar para o seu passado. E tem uma coisa perigosa. Quando a gente olha para o passado, é natural que a gente tenha uma sensação nostálgica de que o nosso passado, nosso ontem, foi melhor do que o nosso hoje. Muito comum, né, pastor? E por quê? Isso a psicologia explica. Hoje, nós olhamos para o nosso passado, nós conhecemos todos os eventos que aconteceram. Então, o nosso passado ele já existe e não existe incertezas e insegurança nele, porque você conhece todos os eventos. O teu hoje é incerto. Uau. O teu hoje a gente não sabe. A ansiedade que existe, o medo que existe hoje sobre o nosso dia a dia, o nosso amanhã, é muito maior sobre o nosso passado. Então, o nosso passado está resolvido. Então, essa sensação de que ele foi melhor, ela é muito fundamentada no fato de não existir dúvidas nem insegurança nele. Então, outra vez o perigo da gente achar que a gente foi feliz lá atrás e que a gente é infeliz hoje. Quando, na verdade, esse tipo de sentimento está não nos ajudando a ser feliz, a continuar a nossa vida e continuar caminhando. Sensacional. Eu ouvi, tem duas frases que eu ouvi que sempre, que me impactaram muito depois disso. Primeiro eu ouvi de um chefe, né? Ele falou sobre a questão de você estar sempre inovando, né? E ele falou assim, não podemos desprezar o passado, porque o passado traz aquilo que foi tradicional, o que foi base nas nossas vidas, mas nós precisamos pegar o passado e aprender com ele para que possamos continuar criando uma vida, né? Criando algo. E eu achei muito interessante porque aí complementa com o que o John Maxwell fala. Ele fala assim, pessoas inteligentes não erram, aprendem. Né? E do fato de, tudo bem, eu procrastinei lá atrás, eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito, eu parti para uma área que eu não queria ter partido, mas aí a nossa atitude com esse erro, né? A nossa atitude com o que aconteceu no passado pode definir um futuro diferente. Eu vou escolher aprender ou eu vou escolher... Na verdade, se a gente não pega e tira uma lição disso, a gente acaba continuando errando e continuando se frustrando com a nossa vida, né? Ou a gente também pode escolher simplesmente esquecer, mas aí o esquecimento acaba não trazendo maturidade, né, pastor? Fato. Eu até comentei durante o lançamento do livro que existe um exercício que a gente faz também para a gente vencer o passado. Como eu falei no programa passado que existe um exercício e verdades para vencer a ansiedade e o medo, existe um exercício que a gente pode fazer para também vencer o peso do passado. Então são 3 coisas. Primeiro, a gente entende que a gente é ser humano e erra. Então nós vamos errar. É fato. Segundo, a gente entende que é impossível corrigir erros do passado. Você entende que você não pode voltar lá atrás e aquela porta que você abriu você vai fechar. Não, você não volta. Aí você pensa nesse item 1 e 2 e o que você faz? Você se perdoa. Porque o perdão é libertador. No momento que a gente entende que a gente erra porque é ser humano e que a gente não tem como corrigir o que foi errado, ok, qual que é o caminho? A gente se perdoa. Se perdoando, você tira esse peso do passado sobre as suas costas e você, como eu gosto de dizer, você vai ser livre para poder voar, que é o que a gente precisa. A gente precisa trabalhar no presente e focar no nosso futuro. Aprende com o passado, com os nossos erros e a gente usa esse aprendizado para seguir, né, caminhando e crescendo. Sensacional. E é uma outra coisa também, só aproveitar que está fresco na memória o fato da gente ter lançado o livro e ter falado a respeito disso, que foi uma frase do escritor Machado de Assis, que ele diz
algo importante, ele diz que existem aqueles que choram porque as rosas possuem espinhos. E existem aqueles que riem porque os espinhos possuem rosas. Então é importante que nossas vidas, talvez venhamos a parar de chorar pelo nosso passado e a gente venha começar a sorrir dele. Esse sorriso vai fazer com que a gente tenha a força necessária para construir o nosso presente e trabalhar no nosso futuro. Uau. É um fato. Né? Por quê? De novo, nós erramos, não podemos corrigir o erro, a gente aprende com ele e a gente segue caminhando. É importante. Você vê que o perdão liberta em todas as áreas, né? Nós falamos muito sobre perdoar o próximo e virar outra face e que o perdão liberta. Mas, né, pastor, a gente precisa aprender que não é só o próximo que a gente tem que perdoar. Nós temos que perdoar a nós mesmos. Nós temos que aceitar que esse é o nosso passado, essa é a nossa história, é o que foi construído, é o que nos tornou as pessoas que somos hoje. Se a gente pudesse voltar atrás no passado e falar alguma coisa, né, para não tomar certo tipo de decisão até, isso faria de você um eu diferente. E eu sempre falo para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade hoje, né, a sua dificuldade de hoje vai permitir com que amanhã você possa ajudar alguém que está passando por essa dificuldade. Por exemplo, eu não passei pela perda de um bebê, mas eu passei pela perda de uma avó. Então talvez eu não consiga falar com uma mãe que perdeu o bebê, mas eu consigo falar com alguém que perdeu uma avó. Que são perdas de seres humanos, mas ao mesmo tempo é tão diferente, né? Então, nós conseguimos nos conectar por causa das nossas dores, por causa dos nossos erros, por causa do nosso passado. As pessoas se conectam muito mais a isso. Então, talvez seja a oportunidade que Deus está te dando de, num futuro, ser usado. Mas se eu não cometesse esse erro, se essa situação não acontecesse, talvez eu não teria a experiência que eu tenho hoje, não é verdade? Não, sem dúvida. A vida nos ensina. E cabe a nós agora tirar proveito dos eventos que acontecem nela. Né? É um dos assuntos que eu também discuto no meu livro, a questão do que nós controlamos em nossas vidas. Nós não temos a habilidade e a capacidade de controlar sobre as dores que enfrentaremos. A perda de uma avó, a perda de um filho, a perda do emprego, a perda de um objeto. Nós em nossas vidas teremos as dores que são associadas, dores psicológicas, emocionais, físicas, mas nós perderemos coisas e pessoas. Isso é inevitável. Agora, o sofrimento, o tamanho dele e o quanto ele vai durar é opcional. Eu sei que parece um pouco chocante isso, mas se você parar para entender, o quanto você sofre com um evento, ele é opcional. E normalmente o que nos impacta mais nessa vida, tanto positivamente como negativamente, não são os eventos em si, mas como nós reagimos a eles. Uau. Então você, de forma prática, você imagina, você perdeu um animal de estimação que você gostava muito. Vamos dar um exemplo, que é uma coisa que aqueles que têm animais em casa vão passar por isso. Então você pode ficar extremamente impactado por aquilo, magoado com aquilo e revoltado com esse fato, e nunca mais querer um animal na tua vida, e você não consegue hoje pegar um animal no colo, que você se sente abatido, você criou repulsa sobre um animal porque aquilo te doeu demais. E não é raro você encontrar isso. Você vê pessoas que têm esse tipo de comportamento: eu não quero um animal para o meu filho, porque quando eu era criança, é normal isso, eu perdi um animal e eu sofri muito. Veja, ok, eu respeito, porém, se você tiver uma perspectiva diferente, você entender que o animal te traz tanto benefício, que o animal te ensina o que é amor, que o animal normalmente ama de forma incondicional. Eu falo de cachorro, mas eu já tive gato na minha infância, tem muita gente que gosta de gato. Seja aquele animalzinho que eu esqueci como é que chama, que parece um periquitinho. Calopsita? A calopsita, que ela conhece o dono, ela vem no ombro, ela dá o biquinho. Aquele animal, ele demonstra tanto amor por quem tem, que é difícil uma criança, por exemplo, isso é provado cientificamente, eu falo isso no meu livro. Uma criança que tem um cachorro em casa, é difícil uma criança ter depressão. A depressão tem atingido muitas crianças hoje em dia, em função da sociedade, da vida. Mas quem tem um animalzinho em casa, é difícil ter depressão, por quê? Porque é impossível você chegar em casa com aquele cachorro maluco que chega te beijando, babando, sorrindo, pulando, balançando aquele rabo que parece que ele vai voar. É difícil uma criança não sorrir.
Uau, é E uma verdade. criança que sorri não é uma criança deprimida. Uau. Então você quer... Eu sei que eu mudei de assunto e desculpa por isso, Mas tá sensacional, você pastor. quer ter uma alegria ter o teu filho em casa que seja mais feliz, dê um animal para ele. Você quer um idoso que não se sinta tão carente ou isolado, porque é normal, natural, chegar numa idade e sentir solidão, dê um animal para ele. Você quer alguém que melhore a sua capacidade física, dê um animal para ele, porque estudos indicam que quem tem um animal em casa normalmente anda mais quilômetros por mês do que quem não tem. Por quê? Porque é impossível você chegar em casa e não pegar aquela coisinha que está lá com aquele rabo que parece que vai voar e não sair com ele para dar uma volta no quarteirão. O que você está fazendo? Um exercício físico. Então, se quer melhorar o teu exercício físico, tenha um cachorro. Quer melhorar a sua saúde emocional e mental? Tenha um cachorro. Agora, voltando no assunto dos eventos, você pode privar o seu filho de ter um cachorro porque você sofreu na tua infância. Ou você pode olhar todo o bem que ele fez para você quando você era pequeno e dar um animalzinho para o teu filho, que isso vai fazer muito bem para ele. Uau! Né? Nossa, que legal. Ó, eu espero que já tenha quebrado todos os seus tabus, mamãe, papai aí, de ter um animalzinho em casa. Eu sei que eu posso dizer. Hoje eu já tive cachorro, hoje eu tenho 2 gatinhas e é incrível assim. Eu chego em casa, a minha mais nova, ela vem toda se espreguiçando, miando e se esfrega tanto e liga aquele motorzinho assim e esfrega. Não tem como a gente não se sentir amado, né? Exatamente. E são tão companheiros, mesmo sozinho em casa. Teve uma época que o meu marido trabalhou muito e eu não sentia solidão em casa de ficar assim o dia inteiro em casa porque eu tinha animalzinho que conversava comigo, que me dava carinho. Lógico, não substitui um ser humano, mas impede muita coisa ruim de acontecer dentro da nossa cabeça, né? Sem dúvida, é o que a gente comentou, né? Ele tem os efeitos positivos físicos, emocionais, psicológicos, existem muitos benefícios, são científicos. Eu falo no meu livro, você pode achar que eu sou suspeito para falar porque eu tenho os meus cachorros, eu amo eles, mas eu falo embasado no que a ciência fala a respeito de ter um animal de estimação em casa, então é um fato. Então isso faz bem. E é por isso que eu tenho no meu livro um capítulo que chama Você já chorou por um cachorro? Por quê? Porque eu já chorei várias vezes e muito pelos meus cachorros. Então, mas eu não abro mão de chorar, de sofrer com a perda deles por tudo aquilo que eles nos dão. Então eu incentivo alguém que tenha, que não tenha, que possa investir em ter um animal de estimação para os seus filhos, para a sua vida, porque isso faz um bem enorme. E para a gente terminar o programa de hoje, eu queria te fazer uma pergunta. A gente não pode voltar no passado, mas se o senhor pudesse voltar no passado, que conselho o senhor se daria? Eu me preocuparia menos com o futuro, teria menos medo daquilo que é novo, e seria mais feliz. Eu por muitos anos da minha vida, eu me preocupei extremamente com aquilo que poderia, com os eventos que poderiam acontecer na minha vida e que, como eu disse no livro, eu não controlava. Isso foi um peso muito grande para mim. Se eu pudesse ler esse livro quando eu tinha 20 anos, por exemplo, eu digo isso aqui, eu acredito que eu sofreria menos com ansiedade, eu arriscaria mais, eu não sofreria tanto com ansiedade com coisas que eu não controlo. Isso, sem dúvida, eu mudaria na minha vida. Porque hoje, ao atingir os meus 50 anos, eu entendo que é uma dádiva minha hoje poder olhar com a maturidade, com a experiência, com o aprendizado que eu tive e falar, poxa, eu não devo gastar energia com isso. Né? Então, eu tinha um programa para fazer no final de semana, agora vi que vai chover o final de semana inteira. Legal, vou pegar um saco de pipoca, vou assistir um filme na Netflix, vou ler um livro, vou fazer alguma outra coisa. Por quê? Porque existem tantas coisas que estão fora do nosso domínio e se eu controlar aquilo que eu posso, que são essas coisas, a minha perspectiva, o meu pensamento, o meu posicionamento, eu vou ser muito mais feliz. Que é um dos tópicos do meu livro também, que precisa de outro livro para poder falar a respeito disso,
que são as coisas que nós controlamos. Nós sempre temos esses 3 P's em nossas mãos. Nós controlamos a nossa perspectiva, o nosso pensamento e a nossa posição. Não importa, você não controla o tempo, você não controla a política no Brasil, o que fazem em Brasília, o que o teu time de futebol vai fazer no final de semana, o que a tua família, que as pessoas pensam de você e falam de você, nós não controlamos. Mas eu controlo a minha perspectiva de tudo isso. E se ela for positiva, o meu pensamento vai ser positivo e o meu posicionamento vai ser proativo e positivo para o meu bem. É isso. Uau, sensacional. Eu espero muito que você tenha anotado. Se você não anotou, volta esse programa, assiste também o programa anterior e faz anotações. Aplica isso para sua vida, porque aqui a gente ouviu, gente, lições de ouro, práticas de ouro que dá para colocar, lições de ouro que dá para colocar em prática hoje, que dá para mudar a sua perspectiva da vida hoje. Então, seja intencional. Pega, anota isso e vê como que isso se aplica na sua vida. Vê como que você pode começar a olhar para a sua vida de um modo diferente. Só porque você aprendeu essas lições aqui. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco. Mas já acabou? Hoje. Já acabou, Nossa, pastor. passou muito rápido. Já acabou. Nós temos aqui, como elas amam, Uau. um presentinho para o senhor levar com o senhor. Não precisava. Muito obrigado. A gente ama presentear, né, pastor? Muito obrigado. Gostamos muito. Obrigado. Te abraço. Abraço a você, abraçando a sua mãe, a Evelyn, abraçando toda a estrutura da igreja, a todos que trabalham nesse ministério maravilhoso e obrigado pelo carinho. Pastor, a gente Muito obrigado. ama o senhor. Muito Amamos obrigado. o senhor e a sua família. Muito obrigado. Bom, eu espero que você tenha curtido muito o programa de hoje. Eu sei que eu curti, eu aprendi muito. Eu vou precisar assistir de novo e fazer as minhas anotações, porque realmente tem muita coisa que eu já consigo colocar em prática. Não deixe de comentar, não deixe de contar pra gente o que você quer ver aqui também. Combinado? Bom, eu te vejo no próximo Elas em Casa. Seja em Deus.